Olá, eu sou a Bia Lira aqui da Casa Criativa e nessa aula eu vim aqui explicar algumas coisas que são muito importantes para as meninas que estão começando e rola sempre aquela dúvida na hora de fazer uma costura reta. Então hoje vamos tirar todas as suas dúvidas e você vai sair daqui fazendo uma costura reta bem bonitinho. Então, bora começar. A primeira dica super importante que eu posso dar para vocês com relação à costura é a gente saber controlar o pedal da máquina. Isso independente se você tem uma máquina industrial ou uma máquina de costura doméstica, o importante é a gente saber controlar a velocidade que a gente coloca na hora de fazer essa costura reta. Trouxe aqui o pedal da minha máquina doméstica para mostrar para vocês aqui. Geralmente, principalmente quando a gente está começando, a nossa tendência é deixar o pé meio flutuando e pisar no pedal aqui da nossa máquina. E pisar só com a ponta dos dedos. E o que acontece é, quando a gente pisa aqui no pedal só com a ponta dos dedos, a gente acaba fazendo uma força muito grande. Então, a primeira dica, a mais importante, é quando vocês forem pisar aqui no pedal da sua máquina encosta o calcanhar aqui na pontinha, porque aqui nessa ponta aqui, ele não vai acelerar a sua máquina. Então, você pode encostar o calcanhar aqui e aí sim você vai pisar. Por quê? Com o seu calcanhar encostado, você consegue ter um controle melhor da força que você está colocando aqui no pedal. E aí você vai conseguir controlar melhor a velocidade para que você não saia fazendo Fórmula 1 com a máquina. Então, primeira dica encosta o calcanhar e vai pisar só com a pontinha do pé, beleza? Então, essa é a primeira dica e a mais importante que eu posso dar para quem realmente está começando. Então, vou mostrar para vocês a segunda dica, que é super importante. Vou colocar meu pedalzinho aqui do lado. Ela é super importante também, porque deixa eu pegar aqui um negocinho, duas coisas. O que acontece? Eu vejo por aí muitas meninas que estão começando e é muito ensinado a gente treinar a costura reta no papel. Inclusive, existem esses gráficos assim, ó, tá vendo? Tem gráfico de costura reta, tem gráfico de... faz tipo um caminho assim, ó, de volta toda, tem de curva, enfim. E aí o pessoal ensina a treinar no papel. Qual o problema que eu vejo nisso? O papel, ele é um material estático, né? Ele não tem mobilidade, ele é durinho, né? E ele não vai se comportar da mesma maneira que um tecido. Então é muito importante que ao invés de treinar numa folha de papel, que a gente treine em um tecido. Eu gosto muito e quando vem aqui que eu vou dar aula para meninas que realmente são iniciantes, sempre boto para treinar no algodão cru. É um tecido que é barato, você encontra em tudo quanto é lugar e você consegue ter uma melhor noção de como que o tecido ele vai se comportar embaixo da sua máquina. O papel ele não vai se comportar da mesma maneira que o tecido. Então, primeira coisa de tudo, treinem no tecido, tá? Aqui, eu peguei um pedaço de algodão cru e fiz alguns riscos aqui, ó. Ou vocês podem realmente usar esses gráficos aqui para poder riscar. Aqui, nesse meu algodão cru, o que eu fiz? Régua, caneta, risquei com caneta normal para conseguir ver bem certinho aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que seguir a costura. Pode ser com a caneta que apaga com ferro, não tem problema. Mas se você quiser, pode pegar esses gráficos que tem por aí de curva, de cantinhos assim, coloca embaixo do seu algodão cru e risca aqui com a caneta, ok? Só não indico realmente que vocês façam esse treino na folha de papel em si, beleza? Então, risquei aqui com a caneta normal. E aí, outra dica para quem vai treinar, passem uma linha sempre mais escura do que o seu tecido. De repente, você tem um tecido ali que é um azul marinho. Passa uma linha branca na sua máquina, porque aí você vai conseguir realmente ver aonde você está costurando, como é que está o ponto.
Se de repente o ponto da sua máquina está muito solto, está muito preso, a gente consegue ver isso direitinho, tá? Então agora a gente vai começar a costurar e vou mostrar para vocês bem de pertinho o que a gente vai fazer. Então vou mostrar para vocês como é que a gente vai costurar isso bem de pertinho. Então, o que eu fiz? Já fiz os meus riscos aqui. Depois eu vou falar um pouco sobre essas marcações que tem na máquina, mas vou mostrar primeiro como é que a gente vai costurar. Então eu coloco o meu risco que eu fiz bem no vãozinho do meu calcador. Então, o meu risco aqui, ele vai ficar no meio do vão aqui do meu calcador, ok? O que a gente vai fazer antes de começar a costurar? Eu vou descer a agulha e essa agulha vai ficar bem em cima do meu risco. Por quê? Se muitas vezes a gente começa a costurar sem a agulha baixada, corre o risco de que não fique bom. Então, sempre comece a costurar com a agulha baixada. Feito isso, a gente vai então seguir por essa linha. Então, é muito mais fácil da gente conseguir seguir uma costura reta com a nossa linha bem no meio dos dentinhos aqui do nosso calcador. Essa minha máquina é uma máquina doméstica e eu tô com um pezinho que é um pouco mais estreito, mas mesmo na doméstica, com o calcador mais largo, você consegue fazer isso, tá? Então vamos lá. Ó, a gente vai seguindo bem em cima do risco. E para quem tá começando, é muito importante que a gente vá bem devagar. Não façam nada com pressa. Ó, tô indo bem em cima do risco. Chegou no final, a gente levanta a agulha, puxa o tecido e vamos cortar. E aí, usando dessa maneira, a gente consegue ver exatamente onde a costura ficou, tá vendo? Porque como eu usei aqui uma linha preta, ó, é um cinza escuro na verdade, fica bem certinho em cima, a gente vê se a gente não, de repente, furou a nossa linha. E aí a gente vai seguir por todo o desenho, tá? E eu vou dar aqui mais uma dica, e essa é muito legal para quando a gente vai fazer cantinhos, sabe? Eu vou passar uma costura aqui, quando eu chegar aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer um canto aqui. Já passei a costura reta aqui, cheguei aqui no final da minha linha. Então, eu vou costurar aqui, ó, vou vir até um pouquinho mais aqui na frente, bem devagarzinho, ó. Cheguei até o limite, até onde eu quero. Então, vamos dizer que eu quero fazer uma costura reta aqui para emendar nessa outra linha. Sempre, ao invés de você parar, cortar a linha e começar tudo de novo, a agulha tá abaixada e a gente deixa a agulha assim abaixada, levanta o pezinho, vira o tecido, ó. Aí você vai seguir reto até chegar onde você quer. Chegou ali onde você quer, essa técnica é muito importante para quando a gente vai fazer viés, principalmente canto mitrado. Inclusive, tem já essa aula e você não pode perder. Ó, então cheguei aqui nesse canto, viro o tecido de novo, tá vendo, ó? Levanto o calcador, a minha agulha tá baixada, então o meu tecido, ó, ele tá preso, beleza? Giro aqui e continuo costurando reto. Ó, vou costurando a minha linha, vamos até lá em cima de novo. Usando dessa técnica, o nosso cantinho fica bem certinho aqui, ó, tá vendo? Então fica muito legal para quando a gente quer fazer uma peça, que o cantinho fique bem quadradinho, a gente usa dessa técnica. Vem com a costura reta, agulha baixada, só vira o trabalho e continua costurando e fica bem bacana. Outra dica que pode te ajudar muito na hora de você fazer uma costura bem retinha, isso principalmente na hora que você está de fato produzindo uma peça. Então, quando a gente está treinando, fica mais fácil a gente seguir uma risca, né? Mas muitas vezes quando a gente está fazendo um trabalho, a gente não consegue riscar para costurar, dependendo do que a gente está fazendo. O que você pode fazer, a primeira dica você pode usar a lateral do seu calcador aqui, bem aqui do ladinho, para que ele sirva como guia. Ou seja, a lateral do seu tecido você vai deixar
bem na lateral do seu calcador. Então, desce lá a agulha e vai costurando com o seu tecido margeando aqui o calcador. Dessa maneira, a gente também consegue deixar uma costura bem retinha. E aí volto a falar de novo, independente se sua máquina for industrial ou doméstica, você consegue fazer isso. Você coloca o seu tecido bem rente ao calcador e vai seguindo com ele até o final. A outra dica é, toda máquina de costura, isso desde aquelas mais antiguinhas, aquelas pretinhas, até as mais modernas, ela tem uma marcação aqui na chapinha com algumas numerações. A minha aqui tem a numeração de 1, 2 e 3. Mas, Bia, o que significa isso? Isso mostra a distância que a minha agulha tem desse vinco aqui. Então, a minha agulha está aqui, esse vinco aqui é o número 1. Então, da minha agulha até aqui tem 1 centímetro. Da minha agulha até aqui tem 2 centímetros. Da minha agulha até aqui tem 3 centímetros. Você também consegue se basear por isso na hora de seguir com a sua costura reta. Eu vou tirar aqui e vou fazer um pedacinho, porque nessa costura que eu fiz anterior eu estava seguindo com o tecido margeando o calcador. Eu vou então aqui, eu quero fazer uma bainha de 2 centímetros. Então, o meu tecido ele vai ficar bem em cima desse risco aqui. E eu vou seguindo com ele. Ó, o meu tecido vai passando bem em cima desse risco. E aí, a minha margem aqui toda vai ficar com 2 centímetros. Isso vai depender do que você quer fazer. Então, essas duas dicas são super bacanas para quando você, de fato, já está fazendo, costurando uma peça. Mais uma dica que pode te ajudar muito aí na costura. Bia, nenhuma dessas técnicas que você me mostrou eu acho que vai resolver para mim. Outra coisa que você pode fazer é um pedaço de fita crepe. Não usem durex, porque o durex ele é muito pegajoso. A fita crepe ela tem a cola, mas ela não vai marcar muito a sua máquina. Você pode passar uma fita crepe na sua máquina e ela vai te servir de guia também. Isso super funciona e super também pode dar certo aí na hora de você fazer a sua costura reta. Bia, estou fazendo uma peça, estou produzindo uma nécessaire, mas mesmo assim a minha costura fica torta. O que eu posso fazer? Nesses casos, não tem jeito. Se você treinou bastante, mesmo assim tá achando que a sua costura tá torta, não tem outro jeito. Cadê? Ó, régua e caneta. Vai lá na margem do seu trabalho, faz o risco e você vai costurar bem em cima do risco. A peça vai estar no avesso, ninguém vai estar vendo o risco que você fez e a sua costura vai ficar bem retinha. Outra coisa muito importante que a gente precisa treinar quando a gente estiver fazendo ali a nossa costura reta é treinar o retrocesso. Por quê? O retrocesso é uma parte da costura que é muito importante. O retrocesso a gente usa quando a gente precisa que a costura fique mais firme. Aqui na costura criativa, principalmente, a gente usa muito o retrocesso no avesso da peça. Então, a gente costura um pedacinho, né? Faz esse retrocesso e depois a gente deixa uma abertura para desvirar a peça toda. Então, esse pedaço do retrocesso, ele precisa estar bem firme para poder a gente desvirar a peça e essa costura não abrir. Então, outra coisa é a gente treinar muito o retrocesso. Treinem aí nessas linhas retas aqui que vocês forem fazer. Vem aqui no começo, dá retrocesso, aqui no final, dá retrocesso. Façam isso que também é muito importante. A última dica para você conseguir fazer aquela costura reta bem bonita é que a gente não segure o tecido. O que eu quero dizer com isso? Aqui na parte de baixo da máquina, embaixo aqui do nosso calcador, tem uns dentinhos. Esse dentinho, conforme a gente pisa aqui no pedal, esse dentinho ele abaixa e sobe, ele abaixa e sobe. E esses dentinhos vão puxando o tecido para trás, ok? Tanto que quando a gente dá o retrocesso, esses dentinhos eles puxam o tecido para frente, para poder fazer a costura bem em cima da onde a gente tinha feito. Se quando a gente for costurar, fazer aquela costura reta, a gente segura o tecido,
podem reparar, se você está fazendo costura reta ou se você está fazendo uma peça e por mais que seu ponto da máquina esteja lá num 3 ou 4, que é basicamente o ideal, e se você segura a costura, segura o tecido, o seu ponto fica minúsculo. Por quê? Basicamente você não está deixando a máquina costurar, certo? Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, só para vocês poderem ver o que eu quero dizer, ó. Eu vou pisar, eu não tô com as mãos aqui, tá? Eu vou pisar aqui no meu pedal para vocês verem, ó. Automaticamente, ó, ele vai puxando o tecido para trás. As minhas mãos vão servir só para guiar o tecido, ó. Eu vou segurar mais aqui na ponta, ó. Tá vendo? Então, se a gente segura o tecido aqui ou aqui para poder conseguir controlar a costura, o negócio foge de controle, o nosso ponto fica muito pequeno, a costura fica feia. Então, basicamente, a máquina vai fazer o trabalho de puxar o tecido. A gente só precisa guiar para que ele não fuja ali, faça uma costura toda torta, ó. Novamente, eu tô costurando aqui, ó. Não tô com as mãos, tá vendo? Só que se eu tiro as mãos, a costura vai saindo torta. Então, as minhas mãos aqui não é para segurar o tecido. É só para guiar para onde ele tem que ir, certo? Isso é muito importante. Então essas foram as dicas para que você consiga fazer uma costura reta bem bonita. E para finalizar, o que eu posso dizer para vocês é: pratiquem. Quanto mais vocês fizerem essas costuras, melhor ela vai ficar. Então, para finalizar, quero pedir para que você se inscreva aqui nesse canal, deixe o like aqui nesse vídeo e compartilhe com aquela amiga que também está com dificuldade na hora da costura reta. Eu te vejo no próximo vídeo.